Olá, pessoal! Hoje é dia 31 de dezembro de 2025, o último dia do ano. Amanhã iniciaremos o novo ano de 2026. Estamos firmes no propósito, tá? Firmes no propósito. Espero que você também esteja firme no propósito dos 10 minutinhos de Bíblia, que é uma grande bênção para nós e para a nossa família. Afinal de contas, são 10 minutos da Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então, você aí, galerinha de cowboy, galerinha da cavalgada, galerinha do churrasco, galerinha da pescaria, galerinha do au-au, galerinha do futebol, galerada toda, hein? Você, menino, menina, moço, moça, você, irmão em Cristo, você, amigo das redes sociais, quero compartilhar com você nesse último dia do ano uma palavra, uma mensagem de Deus para o nosso coração, em 10 minutinhos, tá bom? Bora lá ver. Hoje nós temos um tema aqui, e o tema é o propósito de Deus. O propósito de Deus. No livro de Isaías, o profeta escreveu, capítulo 26, versículo 3, o seguinte, olha só: o Senhor, o nosso Deus, ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Deus. Quer dizer, só vai ter um propósito firme aqueles que confiam em Deus, e por isso a palavra ela é pontual para mim e para você. Claro que você não vai entender isso assim de imediato. Nós precisamos compartilhar aqui e você assimilar este tema maravilhoso. O propósito de Deus é o propósito de Deus, tá bom? Para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas e para as nações. Aqui em poucas palavras, de maneira objetiva, clara, tá bom? Sem fazer apologia, sem, enfim, bem clarinho para poder nos abençoar. Então, essa leitura, queridos, ela é pontual hoje, no dia 31 do 12 do 25. Por quê? Porque nós estamos encerrando um ciclo anual, né? É tempo de parar, é tempo de fazer reflexão, é tempo de alinhar a vida. E isso significa o quê? Um tipo de manutenção. Na vida tudo tem manutenção. Manutenção no carro, manutenção na casa, manutenção na saúde física, manutenção na saúde emocional. Senão ninguém chega a lugar nenhum. Não é assim, de uma maneira que as coisas estejam em harmonia. Para as coisas estarem em harmonia, estarem em paz, a gente precisa ser firme no propósito de cuidar, não é? De exortar, de amar, de estar, enfim, fazendo o nosso dia a dia, vivendo o nosso dia a dia, e paulatinamente, de maneira pontual, estar cuidando, fazendo manutenção das coisas. Veja só, nós precisamos alinhar os propósitos periodicamente. O tema é o propósito de Deus. Precisamos alinhar os propósitos periodicamente. Por quê? Existem propósito e também existem propósitos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, todos os propósitos são bons. Claro, os propósitos normalmente são bons, todos os propósitos são bons, né? Agora, mas tem propósito que é mais importante. Veja se não. Gênesis capítulo 22, do versículo 25 ao 18, olha o que está escrito lá no comecinho, no princípio da palavra de Deus, de todas as coisas. Está escrito assim, ó: o anjo do Senhor bradou do céu a Abraão e disse: portanto fizeste o que mandei, e não negaste o teu único filho. Uma história bem conhecida, não vou entrar nela porque o tempo não dá. Eu te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Domingo passado, último, eu preguei esse texto na palavra de Deus, mas foram 40 minutos, 45 minutos de pregação, hoje é 10 minutos. Eu preciso resumir, mas eu entendo que você que tem um raciocínio, né, um ser racional, você vai poder pegar muitas coisas legais aqui que vai abençoar a sua vida e a sua família. Aqui está um texto, uma escritura, a palavra de Deus, falando de Abraão, que Abraão, ele obedeceu a Deus, quando Deus pediu a ele o seu filho Isaque,
E ele não pensou duas vezes, ele levou o filho para o sacrifício. É uma história linda, fantástica, maravilhosa. Então, Abraão, o que ele fez? Ele ouviu o que Deus falou, ele sabia que era Deus e sabia quem era Deus, ok? É o que nós precisamos, saber quem é Deus na nossa vida e confiar como ele confiou. Apesar de ter que oferecer o seu filho a sacrifício, ele sabia que Deus ia prover todas as coisas. Quando a gente descansa no Senhor, todas as coisas são providas. Isso é importante, essa lição que o Senhor tratou com Abraão, e Abraão respondeu positivamente à altura, aonde Deus se agradou de Abraão. Deus se agradou de Abraão. E como Abraão, nós também temos o propósito de Deus na promessa que ele fez a Abraão. A mesma promessa que Deus fez a Abraão, ela é válida para mim e para você. Ela é válida para nós. Por quê? Abraão obedeceu, agradou ao Senhor, está escrito. E o resultado, ele foi abençoado. Foi abençoado. Então, todos nós somos convidados a sermos o que diz o texto. As figuras que o Senhor usou das estrelas e da areia. Que a descendência de Abraão seria como a quantidade de grãos da areia. E também como a quantidade de estrelas no céu. Isso é infinito. Deus está mostrando e revelando o seu grande amor pelas pessoas, pelos povos. Assim como ele confirmou em João 3,16, que amou a humanidade de tal maneira, todas as pessoas, que ele ofereceu Jesus. Permitiu ele ir à cruz e ao sepulcro e ressuscitar para que nós com ele morrêssemos e ressuscitássemos. Então o amor de Deus é infinito. O tamanho do amor de Deus é o tamanho dos grãos de areia da praia. Imagine as praias, os grãos de areia nas praias. E a quantidade das estrelas, olha só a quantidade de estrelas, quem pode contar? Ninguém. Isso simboliza, é uma figura do tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é muito grande, e Deus está incluindo eu e você, sua geração, todos os povos, as nações, como esses grãos de areia, como essas estrelas do céu. É o amor de Deus tão grande, por mim e por você, que ele revelou em Abraão. Abraão é um tipo de Cristo. Abraão veio trazendo uma tipificação da cruz, quando levou seu filho para ser crucificado, como quando Jesus foi crucificado, o único Filho de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de tão grande amor que ele teve por nós. Abraão entendeu esse propósito. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é bom. E eu e você somos convidados a nos incluir nesses grãos de areia. Somos convidados a nos incluir nessas estrelas. Não feche seu coração, abra seu entendimento. Diga para o Senhor: eu quero ser um grão de areia da descendência de Abraão. Eu quero ser uma estrelinha da descendência de Abraão. Eu quero fazer parte deste grande amor que o Senhor nos amou. A grandeza do teu amor é tão grande que me alcançou. E eu não posso ficar com os olhos fechados. Eu preciso me abrir para o Senhor. Eu preciso me entregar ao Senhor. Eu preciso viver com o Senhor e viver em prática da sua palavra, como fez Abraão. Esta é a razão para que eu e você sejamos abençoados como foi Abraão. A promessa é estendida para todos nós. Se nós formos como Abraão, escute uma coisa, se nós praticarmos o nosso dia a dia, nossas escolhas, né? Nosso comportamento, nosso amor a Deus, olha isso, como fez Abraão, como Abraão seremos abençoados, como Abraão seremos abençoados. Olha só, se formos como Abraão, teremos a promessa de Isaías 26:3. Que promessa, pastor? Vou ler para você. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Deus. Olha aí, esta é a promessa estendida de Abraão para mim, para você, para as nações, para todos os povos. A gente poderia pensar já em uma conclusão aqui, por causa dos 10 minutos, ok? O Senhor Jesus Cristo, ele confirmou a importância de sermos firmes no propósito. Filhos do propósito, porque quando Deus criou todas as coisas, lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 27, o Senhor disse, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Propósito de Deus, já lá no começo em Gênesis já começou o Evangelho. O Evangelho não começou em Mateus, o Evangelho começou em Gênesis. Jesus estava com o Pai no começo, o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando Jesus nasce de Maria em Belém, da Judéia em Belém na Judéia, quando Jesus nasce ali, e Jesus caminha entre nós, durante os 3 anos, em um dos momentos, o Senhor Jesus disse o quê? Olha o que ele disse em Lucas, capítulo 9, 23. Jesus dizia,
a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Esse é o propósito. Esse é o propósito de Deus. O propósito do Pai é que nós estejamos na presença dEle. O propósito de Deus é que a gente viva em obediência ao Senhor, descansando nele, que todas as coisas e que as demais coisas Ele fará. E Jesus, Ele veio e confirmou, porque Jesus esteve sempre com o Pai. Porque quem vê o Filho, vê o Pai. E os três são um. É a triunidade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Evangelho já começou lá em Gênesis, querido. Viu, amados? E nós precisamos estar atentos a essas verdades. O propósito de Deus em Abraão, lá no começo de todas as coisas. O propósito de Deus é bom, agradável e perfeito, para que eu e para que você estejamos engajados nesse propósito. Porque existem propósitos e existe propósito. Existe o propósito de Deus, é sobre esse propósito que eu estou dizendo. Porque aqui são 10 minutos de Bíblia, 10 minutos de Deus, para a minha, para a sua vida, sem misturar religião. O Senhor fala comigo, que sou evangélico, com você que é católico, com você que é espírita, com você que é budista. Nós estamos com a palavra de Deus, que é a bússola, que é o manual do Criador para a criatura. Isso é fantástico, isso é maravilhoso para a minha vida. É se esvaziar de si mesmo, seguir Jesus, tomar a cruz todo dia. Porque a cruz Ele já carregou, mas a cruz significa estar perto dEle, caminhar com Ele, olhar para Ele, praticar a fé, ser praticante da fé, ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é através disso que a fé cresce, é no nosso coração. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se confunda, não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. 2026, Deus quer nos dar caminhos bons, caminhos retos, caminhos de alegria, de harmonia, de paz. Confia no Senhor, Ele endireitará as suas veredas. Está escrito, vai se cumprir na vida daquele que crê, naquele que confia, naquele que é praticante da santa, bendita palavra de Deus. Olha o que diz Salmos 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor. Abraão agradou o Senhor. Agrada-te do Senhor. Ele obedeceu ao Senhor, ele agradou a Deus, ele se aproximou de Deus, ele ficou com Deus, ele confiou em Deus. Enquanto ele subia com o filho para sacrificar no monte, por um lado, do outro lado a provisão estava subindo, o cordeiro estava subindo. Isaac perguntou: pai, cadê o cordeiro que vai ser imolado? E o pai, com aquela dor no coração, mas confiando em Deus. E na medida que eles subiam, o cordeiro subia, a provisão subia do outro lado. E quando eles chegaram no topo do monte, o menino já estava colocado para ser sacrificado. Pai, cadê? Cadê o cordeiro, pai? Deus proverá, disse Abraão. E quando ele termina de falar, o cordeiro aparece no topo do monte, juntamente com eles. Deus trouxe a provisão para aquela família, para aquele pai, para aquele filho, porque quem confia no Senhor, quem descansa no Senhor, o Senhor provê. Está escrito na santa e bendita palavra de Deus. Salmos 37, 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É a palavra de Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa harmonia, Jesus é o lugar, é a rocha aonde eu e você podemos nos apoiar, porque Ele é este muro de arrima que nos sustenta. Bora para Jesus, bora para o Senhor. Querido Deus e querido Pai, eu oro nessa mensagem, Pai, de final de ano, começo de ano, mudança de ciclo. Trabalha no coração deste menino, dessa menina, do moço e da moça, para que estejam abertos para a palavra, para o Evangelho, para que o Espírito Santo manifeste a tua glória e cumpra a tua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até a próxima quarta-feira, estaremos juntos. Um grande abraço, um grande beijo. Amo você e Jesus. Maravilha, Jesus!